Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes aqui em Goiânia, Goiás, Brasil. É para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e ver seu programa correspondente a este tempo final, sob o tema que corresponde a esta noite, a mensagem do Evangelho do Reino no último dia, para o qual quero ler na Escritura de São João, capítulo 6, versículos 39 ao 40, onde diz: E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E em Apocalipse, capítulo, vamos ver aqui, Apocalipse, capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Quem ouve, diga: Vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nestas duas passagens, temos aqui duas profecias muito importantes. Uma, a do último dia, do qual Cristo nos fala, e nos diz que para o último dia Ele ressuscitará os crentes nele, ou seja, os crentes nele que partiram, que morreram seus corpos físicos. Ele diz que os ressuscitará no último dia. Ele também nos diz em São João, capítulo 11, versículos capítulo 11, versículos 21 em diante diz: Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse Jesus: Teu irmão ressuscitará. Respondeu Marta: Eu sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês isto? Disse ela: Marta, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Agora podemos ver
que Marta sabia que a ressurreição dos mortos em Cristo, ou seja, os crentes em Cristo que morreriam quanto ao seu corpo físico, eles não estariam mortos, porque estariam no paraíso, em seus corpos teofânicos, e que a morte física para os crentes em Cristo era temporária, porque no último dia, Cristo tinha dito no capítulo 6 que Ele os ressuscitaria. E agora Marta tinha aprendido muito bem o ensinamento da ressurreição dos mortos em Cristo para o último dia. E mostra a Cristo que ela sim tinha aprendido a lição de Cristo com relação à ressurreição para o último dia. Jesus não disse a Marta que ela está equivocada, porque Jesus tinha ensinado que no último dia Ele ressuscitará todos os mortos que creram nele e lavaram seus pecados em seu sangue e receberam seu Espírito Santo. Mas para se cumprir essa promessa em Lázaro, Jesus Cristo tinha que ressuscitá-lo antes do último dia, para depois, no último dia, ressuscitá-lo também. Como se pode entender isto? Encontramos que para a ressurreição do último dia dos crentes em Jesus, toda pessoa tem que ter crido em Cristo como seu Salvador, ter lavado seus pecados no sangue de Cristo e ter recebido o seu Espírito Santo e, consequentemente, ter nascido de novo no corpo místico de Cristo. E, enquanto Jesus esteve sobre a terra pregando, nenhum dos crentes em Jesus tinha nascido de novo. Cristo ensinou que, se Ele não fosse o Consolador, o Espírito Santo, não podia vir para eles. E se não podia vir para eles, então não podia se efetuar o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos, que era necessário nascer de novo para poder ver o reino dos céus. E quando Nicodemos se interessou no reino dos céus, ou o reino de Deus, e perguntou como era o novo nascimento, se era entrando no ventre de sua mãe e nascer, sendo que Nicodemos já estava avançado em idade, e se Nicodemos, dizendo, como pode ser feito isso? Pode acaso o homem, sendo velho, entrar no ventre da sua mãe e nascer? E se Nicodemos pergunta sobre um homem já velho, é porque ele era essa pessoa. Se não perguntaria, como pode ser isso? Pode acaso um jovem entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Mas já tinha bastante idade. E para ser um membro do Sinédrio, pois tinha estudado bastante, e isso demora muitos anos para muitas pessoas. E agora, vejam vocês, Nicodemos estava interessado em entrar no reino de Deus, no reino dos céus, e agora Jesus diz que é necessário nascer de novo. Nicodemos se interessa em entrar no reino dos céus e pergunta, como pode ser feito isso do qual Cristo está falando? Nicodemos pensou que tinha que nascer de novo, ou seja, que era algo como nos que pensam na reencarnação, nascer pela segunda vez, e alguns pensam que se nasce na terra umas quantas vezes, mas Jesus Cristo disse que era nascendo da água e do Espírito. E esse novo nascimento, nem papai nem mamãe o podiam efetuar.
muito fizeram com o que eles sabem, e até estando em uma raça já caída. Fizeram algo tão grande que ainda os cientistas, com tudo que estudaram, não podem fazer. Mas dizem os cientistas, produzimos vida no laboratório e conseguimos produzir um bebê de proveta. E agora, quando estiver grande, a quem vai dizer papai e mamãe? Mesmo que seus pais são aqueles que colocaram o espermatozoide e o óvulo. Esses são seus pais, mas depois não vão saber quem são. E agora, pois estão também colocando em barrigas de aluguéis ou uma matriz alugada para colocar o óvulo já fértil ou fertilizado ou já fecundado é a palavra. E agora, quando nasce a criança, não sabe quem realmente é a mãe e o pai. E até a própria que dá a luz também não é a mãe e também não vai saber quem foi, quem deu a luz, porque isso fazem para pessoas que estão pagando para que uma pessoa, uma barriga de aluguel, produza essa criança para depois eles tomarem essa criança e obtê-lo como se fosse filho deles. Mas não fizeram nada mais do que pagar para que alguém tenha esse bebê, essa criança, e nem sequer, nem o óvulo sequer é dessa mulher. Assim que são filhos que eles podiam trazer, que não sabem nem quem é seu pai, nem quem é sua mãe. Mesmo que os donos do óvulo e do espermatozoide são os verdadeiros pais, mas nem sequer eles, os donos reais, os pais reais, nem sequer sabem que tem algum filho e quem é esse filho. Agora, isso é algo triste para uma criança que apareça nessa terra nessa forma. Agora a ciência pode pensar que conseguiram grande coisa, mas a nenhum dos cientistas gostaria de ser um filho desse tipo. Agora, podem dizer, conseguimos produzir vida. Pois não. Não conseguiram nem sequer a metade do que os nossos pais terrenos conseguiram, que não são cientistas. E agora vejam, eles dizem, não, conseguimos produzir vida em laboratório e depois também em barrigas de aluguéis. Mas vejam vocês, que o que usaram? A matéria-prima. Não, eles não puderam criar. Tiveram que usar a matéria-prima que os nossos pais usam, assim que não fizeram nada, somente canalizaram tudo. E não puderam dar o que os nossos pais deram para nós. Amor, carinho e todas as demais coisas que os nossos pais nos dão. Ser um bebê de laboratório ou de barriga de aluguel é um bebê sem amor de pai e sem amor de mãe. E isso deve ser o mais triste para uma criança que apareça nessa forma. E quando crescer, mais terrível ainda. E quando for um ancião, mais terrível ainda. Agora, vejam vocês o que a ciência conseguiu, mas o grande
que pensa que conseguiu é algo que produz tristeza e dor para aqueles para quem conseguiu e para aqueles que foram produto dessa conquista. Agora, por meio do novo nascimento, Deus consegue, por criação divina, trazer filhos e filhas de Deus manifestados na sexta dimensão, ou seja, na dimensão da palavra. Assim como trouxe na sexta dimensão seu corpo teofânico, o corpo da palavra, chamado Verbo de Deus. Vejam vocês, é um corpo parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da dimensão sexta, que é a dimensão da palavra. E depois, nessa dimensão, vejam vocês, os milhões de anjos que há nesses corpos teofânicos. E vejam vocês, como também Deus trouxe a Adão, ou seja, a alma de Adão, a um corpo teofânico da sexta dimensão. E criou um corpo teofânico que é a imagem de Deus. Porque Deus fez o homem à imagem primeiro e depois à semelhança de Deus. A imagem e semelhança. A imagem é o corpo teofânico, ou seja, a teofania. E a semelhança a temos em Jesus. O corpo de Jesus é a semelhança de Deus. E o corpo teofânico de Jesus, chamado em diferentes ocasiões o anjo do pacto, ou anjo do Senhor, ou Elohim, ou Melquisedeque, quando apareceu Abraão, essa é a imagem de Deus. E depois encontramos que Deus veio descendo da sétima dimensão, passou à sexta dimensão, aí em um corpo teofânico, e depois passou a esta dimensão terrena em um corpo físico chamado Jesus. Vejam como o que mais se parece com Deus é o ser humano, e o que mais se parece com o ser humano é Deus. Deus com seu corpo teofânico e seu corpo físico chamado Jesus. Agora podemos ver que o homem é a imagem e semelhança de Deus, e Deus foi manifestado a essa semelhança de homem, essa semelhança física, foi manifestado em um corpo de carne chamado Jesus. Porquanto os filhos participaram da carne e sangue, ele também participou do mesmo, para tirar o pecado do mundo para todos os filhos e filhas de Deus. E agora, Deus, estando em seu corpo teofânico na sexta dimensão, nesse corpo teofânico chamado anjo do Senhor, ou anjo do pacto, ou Elohim, ou Melquisedeque, nessa forma de anjo, apareceu Deus a muitos profetas do Antigo Testamento nesse corpo teofânico. Aparecia a Adão, e Adão estava em seu corpo teofânico também, que Deus lhe criou. E depois, Deus do pó da terra criou um corpo físico de carne e sangue e ossos, mas Deus ainda não tinha criado para si um corpo físico de carne e sangue, porque isso estava no programa divino para mais adiante. Adão já se encontrava em um corpo de carne
a semelhança do corpo de carne que Deus teria quando Deus fosse manifestado em carne humana. Quando foi manifestado em carne humana na pessoa de Jesus, disse São Paulo, em 1 de Timóteo capítulo 3, versículo 16, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne. Esse é um mistério muito grande, mas vejam como Deus veio descendo da 7ª dimensão, passou à 6ª dimensão, onde aparece em diferentes ocasiões com esse corpo teofânico e depois desceu a essa dimensão terrena em um corpo de carne chamado Jesus. O profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz da seguinte maneira: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será seu nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Agora vejam como Deus veio estar com os seres humanos no meio do povo hebreu, na forma de um homem, na forma de um profeta, o qual, consequentemente, tem as duas consciências juntas e, por isso, Jesus vivia ambos os mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. E podia ver em ambos os mundos, e podia falar de ambos os mundos, e podia dizer: tal coisa está acontecendo, e depois dizer em qual dos mundos estava acontecendo. E podia ver primeiro, no mundo espiritual, coisas que depois se materializariam no mundo físico. Por isso é que Jesus falava em algumas ocasiões coisas e as pessoas não as podiam compreender. Vejam vocês, quando diz: ninguém subiu ao céu, senão quem desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu, e estava ali na terra. E as pessoas que escutavam diziam: este homem, não há como entendê-lo. Diz que desceu do céu. E agora está na terra. E agora diz que está no céu. Ninguém subiu ao céu, a não ser quem desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E estava na terra. E quando dizia que Ele é, quando dizia: eu sou o pão de vida que desci do céu, e quem comer deste pão viverá eternamente. E também dizia: quem não comer minha carne e beber meu sangue não tem vida permanecente em si. Quando disse isso, então pensam: este homem é um louco, porque agora está ensinando que é preciso comer sua carne. E isso somente se vê lá nos índios ou selvagens de tribos que comem as pessoas. Assim que este homem é preciso deixá-lo sozinho. E foram embora. Os discípulos dizem entre si: dura é esta palavra. Quem pode recebê-la? Pensem vocês, se um homem, neste tempo, vem dizendo que para viver eternamente vocês têm que comer sua carne e beber seu sangue, vocês não pensam que está meio mal da mente? Ou que está pregando uma religião desses índios ou tribos que comem as pessoas? Agora, vejam vocês, como puderam pensar muitas pessoas dos que tinham visto os milagres dos pães e dos peixes e estavam muito contentes. Porque quando dá comida para as pessoas, pois todo mundo está contente. E se não tem que pagar nada, muito mais contente. E se em uma hora em que todos têm fome, pois muito mais contentes ficam.
Assim estavam os discípulos e também todas aquelas pessoas que comeram os pães e os peixes, mas agora quando diz que agora a comida era sua carne e seu sangue, aí pensaram que a coisa tinha se colocado muito má para eles. Se falava de comer pães e peixes, estavam contentes, mas agora falava de comer sua carne e beber seu sangue? Mas havia uma forma, e não era comer literalmente sua carne e beber seu sangue. E agora vão embora milhares de pessoas que estavam seguindo a Jesus. Não puderam receber sua palavra, porque pensaram que essas palavras que ele estava falando não estavam corretas, mas sim estavam corretas. O que acontece é que não puderam compreender o significado das palavras de Jesus e também ele não as revelou o significado dessas palavras. Agora, vejam vocês que quem crê em nosso amado Senhor Jesus Cristo e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, obtém o novo nascimento. Portanto, essa pessoa esteve comendo a carne e bebendo seu sangue. E Cristo tipificou sua carne e seu sangue na Santa Ceia. A tipificou lá na última ceia também. E agora, os discípulos de Jesus Cristo, enquanto Jesus Cristo estava sobre a terra, nenhum deles tinha nascido de novo. Portanto, qualquer deles que morresse, se não fosse ressuscitado por Jesus, naquele tempo, não podia se levantar na ressurreição dos mortos em Cristo no último dia. Por quê? Porque então essa pessoa pertencia aos santos do Antigo Testamento. Ou ficava para a segunda ressurreição depois que terminar o reino milenial. A um desses dois grupos ia pertencer. Agora, se Lázaro não fosse ressuscitado por Cristo, nesses dias que tinha morrido, então Lázaro ia pertencer aos santos do Antigo Testamento. Portanto, ia ressuscitar quando Jesus Cristo ressuscitasse dentre os mortos antes de começar o novo nascimento, o qual começou no dia de Pentecoste. Assim que ia ressuscitar com Abraão, Isaac, com todos eles quando Cristo ressuscitou, porque quando Cristo ressuscitou, ressuscitaram com ele muitos dos santos do Antigo Testamento, nos diz São Mateus, capítulo 27, versículo 50 em diante diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Recordem que o véu do templo representa Jesus em sua primeira vinda. Jesus, ou seja, a vinda do Senhor, sempre é o véu do templo. Porque Ele é a porta. E quando Jesus ali morreu, que seu corpo foi ferido ali para morrer,
O véu do templo também foi ferido, se rasgou, Deus o rasgou de alto a baixo. Pois houve trovões, relâmpagos e assim por diante nessa ocasião. E a terra também tremeu. Diz: nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, houve um tremor ou terremoto, um terremoto grande nesse dia. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, ou seja, depois da ressurreição de Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Agora vejam, quando ressuscitaram, ali os santos do Antigo Testamento ressuscitaram com Cristo. Portanto, se Lázaro tivesse morrido e não tivesse sido ressuscitado por Cristo, nessa ocasião, teria ressuscitado com Cristo Lázaro, se pertencesse aos santos do Antigo Testamento. Mas se não pertencesse aos santos do Antigo Testamento, e Jesus também não ressuscitasse ali, naquela ocasião em que o ressuscitou, ou seja, enquanto Jesus estava em seu ministério terreno, então Lázaro nem pertencia aos santos do Antigo Testamento, dos que iriam ressuscitar, nem dos santos do Novo Testamento, que vão ressuscitar no último dia, antes de começar o reino milenial e antes de começar a grande tribulação. Portanto, Lázaro pertencia ao grupo que receberá a vida eterna depois do reino milenial. Na segunda ressurreição, onde se levantarão muitas pessoas, os quais receberão vida eterna no juízo final. Mas Lázaro, por ser um crente em Cristo e ser um eleito de Deus, um escolhido de Deus, tinha que ser ressuscitado por Cristo para depois morrer. Agora vejam, Jesus ressuscitou Lázaro e depois Lázaro morreu. Já quando teve certa quantidade de anos, mas já depois do dia de Pentecoste em diante, em algum ano, morreu. Não sabemos se de velhice ou por algum problema de saúde, mas já tinha obtido o seu novo nascimento, assim como Marta e Maria também. Portanto, eles pertencem, essa família completa pertence ao reino dos céus, ou seja, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Pertence aos eleitos de Deus, aos filhos e filhas de Deus. E é uma bênção grande quando na família todos são crentes, porque todos pertencem ao corpo místico de Jesus Cristo. Essa é a maior bênção que uma família pode ter, que todos sejam escolhidos de Deus, eleitos de Deus, primogênitos de Deus, porque todos receberão o corpo novo e reinarão com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. E se alguém dessa família vai na frente, porquanto regressa, será testemunha para essa família que essa ressurreição já aconteceu e que a transformação para os que estão vivos chegou. E esses familiares que estão vivos serão transformados também e terão também um novo corpo. Agora, a ressurreição dos mortos em Cristo está assinalada para o dia que? Último, que é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos, como um dia. Assim que o que Jesus tinha ensinado no capítulo 6, de que no último dia
Ele os ressuscitará, os crentes neles que já partiram e os vivos, os transformará, como diz São Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 17, e 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 49 ao 55, e também em Apocalipse nos fala da ressurreição no capítulo 20, versículo 4 ao 6. Essa primeira ressurreição para os mortos em Cristo e para nós que vivemos será a transformação de nossos corpos. Se nossos corpos ainda estão vivos quando ocorrer a ressurreição dos mortos em Cristo, então não terão que morrer os nossos corpos, mas ser transformados. Agora, vejam o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo na página 373 do Livro dos Selos, em espanhol diz: reconhecemos que nos resta pouco tempo. E a noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Depois ali será o fim. Já não haverá esperanças para o mundo. Ali será seu final. Nesse tempo, a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos apareçam. Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento e estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Vejam, será um tempo de terremotos, de sacudidas terríveis sobre a terra, mas será um dia de alegria, de felicidade, de regozijo para todos os escolhidos de Deus, que estarão vivos nesse momento, porque estaremos vendo o regresso em corpos eternos dos escolhidos de Deus de eras passadas e do nosso tempo que já partiram e que nós conhecemos. Quando regressarem em seus corpos eternos, os conheceremos também quando falarem conosco. Talvez se partiu sendo um anciãozinho ou uma anciãzinha, ao vê-lo fisicamente não vamos reconhecer, mas quando nos falar e contarem de coisas que aconteceram e que nós conhecemos, seguramente perguntaremos: e como você sabe disso? Nos dirá: é que eu sou aquele que estive ali falando contigo. Como? Sim. Quer saber algo mais? Recorda tal e tal coisa? Sim. Lembra quando eu te disse tal e tal coisa? Sim. Ah, então você é fulano de tal. Pois, claro que sim. Mas é que quando aquilo aconteceu, era um anciãozinho quem estava falando comigo, mas não recordas o ensinamento da Escritura que diz que quando os mortos em Cristo regressarem, serão em corpos eternos e jovenzinhos? Pois está se cumprindo essa promessa. Estou regressando, mas não vou regressar no mesmo corpo velho, aquele, porque volto a morrer. Regressei em um corpo eterno para continuar vivendo por toda a eternidade, para estar no milênio, para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Não vou com o corpo velho, lá não vão me querer com o corpo velho de carne, mas com um corpo novo, porque todos os que estarão ali estarão em corpos novos, em corpos eternos. E, ao ver isto, e ao saber essas coisas, esse será o momento também para a transformação dos escolhidos de Deus à medida que vão sendo vistos os mortos em Cristo ressuscitados. Nós vamos sendo transformados. Agora, vejam vocês, para esse tempo, diz que, como aconteceu na ressurreição de Cristo, vejam vocês, a terra se estremeceu, um terremoto, houve um estremecimento grande, e todas estas coisas, isso também estará se repetindo neste tempo final.
Por isso, temos que ter nossas vidas arrumadas com Deus e estar preparados, esperando esse grande momento para a nossa transformação. Para que, quando ocorrer esse estremecimento, vamos ver como diz? A qualquer momento é possível que o Cordeiro saia do trono de Deus, onde se encontra o sacrifício. Depois ali será o fim. Já não haverá esperanças para o mundo, ali será seu final. Nesse tempo, a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecerem. Vejam vocês o que estará acontecendo nesses dias. Assim que a humanidade estará bastante confundida com esses terremotos e sacudidas, mas os escolhidos estarão regozijados de alegria, dando as boas-vindas aos santos, que vêm em corpos eternos, vêm do paraíso, tomando seus corpos eternos aqui na terra e aparecendo a nós para compartilhar conosco de 30 a 40 dias aqui na terra, e depois iremos todos juntos, já com corpos eternos, todos iremos à grande festa das bodas do Cordeiro no céu. Todas estas coisas estão prometidas para serem cumpridas. Quando? No último dia, que é o sétimo milênio. E para o último dia, o sétimo milênio, a mensagem que se prega é a mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem que estará pregando Moisés e Elias também para os 144.000 hebreus. Vejam vocês na página, vamos ver por aqui, do livro dos selos. Em espanhol, vamos ver. Página 123, primeiro. Lemos onde diz: verá o Messias e será tirada sua vida em sacrifício à metade da semana, ou seja, na metade da semana 70, o qual já se cumpriu com a primeira vinda de Cristo, e a metade da semana 70, conforme a profecia de Daniel, foi tirada a vida do Messias. No capítulo 9, versículo 24 do livro de Daniel se encontra isso, a profecia da semana número 70, e na metade dessa semana a vida do Messias seria tirada, o qual já se cumpriu. Então, ainda restam 3 anos e meio para o ensinamento messiânico entre os judeus. Ensinamento messiânico é o ensinamento da vinda do Senhor. Deus não trata com os gentios e os judeus ao mesmo tempo. Ele lida com Israel como uma nação, mas com os gentios lida individualmente, ou seja, trata individualmente. Ele não chamou os gentios para serem sua noiva, mas que chamou um povo dentre os gentios, Ou seja, que ele não chamou os gentios, ou seja, as nações gentias, para que sejam sua igreja, mas que ele, o que esteve fazendo é chamando pessoas dentre as nações gentias, ou seja, indivíduos, para colocá-los em seu corpo espiritual de crentes em sua igreja. Esteve chamando dentre os gentios gente para ser a noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora ele lida com Israel como uma nação. E agora mesmo ela está ali como uma nação. E na página 310 deste mesmo livro dos selos diz:
Eles perguntaram a Jesus no livro de Atos, capítulo 1, restituirás o reino a Israel neste tempo? Ou o reino judeu será estabelecido sobre a terra? Vocês já sabem disso. João disse que o reino, este agora, ou seja, o que temos durante as 7 eras da Igreja Gentia, durante a dispensação da graça, vejam vocês, e está falando disso. Este agora é o reino do Evangelho. Mas o reino dos judeus será pregado por estes 2 profetas. Agora podemos ver quem prega ao povo hebreu o reino para o povo hebreu. É Moisés e Elias, ou seja, as 2 oliveiras. Eles pregarão o reino. Portanto, pregarão o evangelho do reino e falarão sobre o reino de Deus sendo estabelecido na terra no meio do povo hebreu, onde o povo hebreu será a cabeça de todas as nações, pois estará ali o trono de Deus, o trono de Cristo do Messias, desde onde governará, o qual é o trono de Davi, onde Cristo, como filho de Davi, se senta. Na página 351 do livro dos selos, em espanhol diz, neste 6º selo é quando Israel recebe a mensagem do reino. A mensagem do reino, não a mensagem da graça, nem a mensagem da lei, mas a mensagem do reino, porque nesse tempo final se entrelaça a dispensação do reino com a dispensação da graça. E a mensagem que corresponde a Moisés em sua 2ª manifestação, em sua 5ª manifestação, é a mensagem do Evangelho do Reino. Essa é a mensagem do reino que prega. Apocalipse capítulo 11, versículo 13 em diante, ou seja, as 2 oliveiras, os 2 ungidos. Neste 6º selo é quando Israel recebe a mensagem do reino por meio dos profetas de Apocalipse 11. Recordem, Israel é uma nação, um povo. Eles são os servos de Deus. E os membros da Igreja de Jesus Cristo, que são os filhos e filhas de Deus. O que é maior diante de Deus? Um servo ou um filho? Um filho é maior do que um servo diante de Deus. E quando Israel dê passo de entrada ao reino, isso terá um caráter nacional. Em Israel, durante a era do reino, será quando o filho de Davi se sentará sobre o trono. Sobre que trono? Sobre o trono de Davi. Por isso foi que aquela mulher em Mateus 15, 22 clamou, Filho de Davi, porque Deus jurou a Davi que ele levantaria seu filho que tomaria seu trono e seria um trono perpétuo, que não teria fim. Salomão foi o tipo quando edificou o templo. Mas Jesus disse aqui que não ficará pedra sobre pedra. Mas o que é que está procurando dizer aqui? Que ele mesmo ia regressar. Quando irás regressar? Ele respondeu, essas coisas acontecerão antes do meu regresso, e aqui estamos vendo estas coisas. Então, no tempo do 6º selo, se desenvolve a grande tribulação. Recordem, quando o reino é estabelecido sobre a terra durante o tempo do milênio. Israel é uma nação. Agora, quando é estabelecido o reino? Diz durante o tempo do milênio. Ou seja, que o 7º milênio começa. E, em algum ano do 7º milênio, é estabelecido o reino de Deus nesse planeta Terra, no meio do povo hebreu.
Depois que passar a grande tribulação, Cristo estará sentado no trono de Davi, reinando sobre o povo hebreu e sobre todas as nações. Agora, o sétimo milênio, ou o milênio, é o último dia. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois já estamos no sétimo milênio. Se não acrescentarmos o ano de atraso que tem no calendário, pois faltam de 2 a 3 anos para terminar o sexto milênio e entrar no sétimo milênio. Agora, a mensagem correspondente ao sétimo milênio é a mensagem do reino, do Evangelho do Reino, o qual gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em sua obra de reclamação como Filho do Homem e Filho de Davi, para se sentar no trono de Davi. E é a vinda do Filho do Homem, como disse Jesus em São Mateus, capítulo 16, versículo 27 ao 28, quando nos falou, dizendo: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Antes do reino ser estabelecido, pois tem que vir. E como vem o reino de Deus para ser estabelecido na terra? Vem no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Por isso, no Monte da Transfiguração, São Mateus, capítulo 17, versículo 1 ao 7, Cristo esteve mostrando ali a vinda do Filho do Homem com seus anjos, vindo em seu reino, e ali está em miniatura tudo o que estará materializado na vinda do reino de Deus com o Filho do Homem e seus anjos. Tudo aí está colocado para ser cumprido no último dia. Por isso é que aí no Monte da Transfiguração aparece Cristo com seu rosto como o sol, porque o profeta Malaquias e outros profetas falando, como nos Salmos, falando da vinda do Senhor, disseram: aos que temem meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. O sol literal não tem asas, mas literais, mas Cristo, que é o sol de justiça, tem suas asas poderosas, que são os ministérios de Moisés e Elias. São os anjos do Filho do Homem, por isso apareceram de cada lado do Senhor, como aparecem as duas asas de uma águia, uma de cada lado apareceram ali. A cada lado da águia poderosa Jesus Cristo apareceram Moisés e Elias, as duas poderosas asas da águia maior de Jesus Cristo em sua segunda vinda. E o seu rosto ali resplandeceu como o sol, porque sua vinda é como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O sol é o astro-rei e Jesus Cristo é o sol de justiça e é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, que as coisas que vemos aí no Monte da Transfiguração são símbolos que estão sendo mostrados nessa visão para serem cumpridos, materializados no último dia. E agora vejam vocês como para o último dia está estabelecido na Escritura como será a vinda do Filho do Homem com os seus anjos vindo no reino do seu Pai. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo na página 59 do livro, corrijo, do livro, página 59 do livro das Eras, diz, em espanhol:
E os três apóstolos viram isso, a ordem da sua segunda vinda. Eles o viram transfigurado ali no monte. Sua vestimenta era resplandecentemente branca e seu rosto brilhava como o sol em seu cenite. E quando ele apareceu, ali estavam Moisés e Elias, um de cada lado. Assim é exatamente como ele virá. Na verdade, Elias virá primeiro e converterá os corações dos filhos, a noiva, à doutrina apostólica da palavra dos pais. Agora vejam vocês o que nos ensina aqui o precursor da segunda vinda de Cristo. Nos mostra a ordem da segunda vinda de Cristo, nos mostrando que foi visto no Monte da Transfiguração é o que estará sendo visto na vinda do Filho do Homem com seus anjos. E o monte ali da Transfiguração é tipo e figura do monte de Deus, do monte de Sião, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nesse monte é que será vista a visão do monte da Transfiguração cumprida. Aí é onde ele, no último dia, cumpre o que foi mostrado na visão do Monte da Transfiguração, ou seja, aquilo foi uma visão. Por isso disse aos seus discípulos, depois, no mesmo capítulo 17, não digo a ninguém a visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos, diz. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Agora podemos ver aí a ordem da sua vinda. Na vinda do reino de Deus tem que estar o Filho do Homem com seu rosto como o sol, ou seja, tem que estar como o Rei de reis e Senhor dos senhores, Cristo. E tem que estar Moisés e Elias. E agora, Moisés e Elias. O que será? Elias no último dia como o quinto Elias, o qual é uma das duas oliveiras? Na página 399 do livro dos selos em espanhol, pergunta ao nosso irmão Branham, na pergunta número 11, sobre o quinto Elias. E perguntam, o Elias que vem pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe? Ou será somente o espírito de Elias em outro homem? A resposta foi, eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Um homem de que tempo? Deste tempo. Não um homem do passado, mas um homem do presente. Um homem do tempo onde se estiver cumprindo essa profecia. Um homem deste tempo ungido com esse Espírito. Um homem no qual o Espírito Santo estará operando esse ministério de Elias pela quinta vez. Assim como operou o ministério de Elias em Elias Tisbita, depois o operou em Eliseu, o qual pediu uma dupla porção do Espírito que estava em Elias, depois o operou em João Batista por terceira ocasião. Jesus disse, ele é aquele Elias que viria, falando de João Batista, se vocês quiserem recebê-lo. E depois
operou o ministério de Elias, do reverendo William Branham, pela quarta ocasião. Ele é o Elias que tinha que vir precursando a segunda vinda de Cristo. E já se foi, mas deixou sua mensagem. Por isso, fazemos referência à sua mensagem em nosso tempo, porque ele é o precursor da segunda vinda de Cristo, portanto, ele, por meio das suas mensagens, mostra como será a vinda do Filho do Homem para o último dia. Como será a vinda do Filho do Homem? Porque diz a Escritura que será a vinda do Filho do Homem com seus anjos agora. E seus anjos são Moisés e Elias. E agora, como é que virá? Elias será um homem ungido com esse espírito ministerial de Elias, porque estará o Espírito de Deus nele, ungindo com o ministério de Elias, assim como esteve o Espírito de Deus em João Batista. Disse que foi cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe, e foi aquele Elias que tinha que vir, foi ungido com esse ministério de Elias, com o Espírito e virtude de Elias. E foi o Elias precursor da primeira vinda de Cristo. E Elias, vindo novamente pela quarta ocasião, foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Foi um homem ungido, outro homem ungido com esse espírito ministerial de Elias, o qual foi o reverendo William Branham. E para o último dia, o Elias, que pregará ao povo hebreu, será um homem ungido deste tempo com esse espírito. Um homem no qual o Espírito Santo estará manifestando o ministério de Elias pela quinta ocasião. Assim também é para Moisés. O Moisés que virá será um homem ungido com esse espírito ministerial de Moisés, o qual será o segundo Moisés para este tempo final. E isto é, se não contarmos Jesus como o segundo Moisés. Se contarmos Jesus como o segundo Moisés, então seria o terceiro Moisés, a manifestação do ministério de Moisés no último dia. Mas somente contando o primeiro Moisés, quem tirou o povo hebreu da terra do Egito, e depois contando uma das duas oliveiras como o segundo Moisés para este tempo final. E agora, o que será a vinda do Filho do Homem? A vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo. E a página 277 nos diz que o cavaleiro é o Espírito Santo, ou seja, Cristo em Espírito Santo é o cavaleiro desse cavalo branco de Apocalipse. Diz na página 277 em espanhol do Livro dos Selos, orando, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. Mas agora para a vinda do reino de Deus, para a vinda do Filho do Homem em seu reino com seus anjos, como virá o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Como virá o Espírito Santo, que é Jesus Cristo e Espírito Santo, o anjo do pacto? Como virá? Página 256 diz: mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve. Ou seja, está citando o que diz Apocalipse 19, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Isso é a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é a vinda do Filho do Homem e com seus anjos, pois é o Espírito Santo ungindo um homem deste tempo e manifestando neste homem os ministérios de Moisés pela segunda vez e de Elias pela quinta vez, e ungindo esse homem com o ministério de Jesus pela segunda vez.
Os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias estarão manifestados nesse homem, tudo estará em Espírito Santo, onde estará Jesus Cristo e Espírito Santo manifestado para cumprir suas promessas correspondentes a este tempo final. Mas esse homem não será Elias literalmente falando, nem será Moisés literalmente falando, nem será Jesus literalmente falando. Por isso foi que quando João apóstolo quis adorar o anjo de Jesus, o anjo disse que não fizesse. Porque o anjo de Jesus Cristo é o instrumento de Jesus Cristo através do qual Jesus Cristo, em Espírito Santo, se manifesta e opera estes ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias. No último dia, neste tempo final, no qual nós estamos vivendo. E luego que os mortos em Cristo ressuscitem e nós os que vivimos seamos transformados, luego e depois que os mortos em Cristo ressuscitarem, nós, os que vivemos, formos transformados, depois então veremos a Jesus Cristo em seu corpo, porque seremos arrebatados nas nuvens para receber o Senhor no ar, e assim estaremos sempre com o Senhor, e iremos à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Mas antes desse momento, em que já estivermos transformados, antes deste momento, em que estaremos transformados e arrebatados ao céu, estaremos vendo a Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro, operando estes três grandes ministérios, o ministério de Moisés pela segunda vez, o ministério de Jesus pela segunda vez e o ministério de Elias pela quinta vez. E ainda com tudo isso, esse anjo nem é Jesus Cristo, nem é Moisés, nem é Elias, mas nele estarão esses três grandes ministérios manifestados, porque o Espírito Santo, que é Jesus Cristo e o Espírito Santo, estará operando esses ministérios, porque esse é ungido com o Espírito Santo para o último dia, que vem com a mensagem do Evangelho do Reino pregando, porque essa mensagem sendo pregada é a grande voz de trombeta soando neste tempo final e chamando e juntando todos os escolhidos de Deus. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus e nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E depois que tiver concluído o trabalho entre os gentios, depois Cristo se tornará ao povo hebreu por meio do seu anjo mensageiro e com a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo com seus anjos, gira ao redor da vinda do Filho do Homem com seus anjos, gira ao redor da vinda do anjo que era diferente dos demais, manifestando os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias, no anjo de Jesus Cristo, com essa mensagem, chamará e juntará 144 mil hebreus. Os hebreus estão esperando a vinda do Senhor, a vinda do Messias. E quando eles falam da vinda do Messias, que eles estão esperando, eles dizem que estão esperando o quê? Um homem, um profeta. Por quê? Porque é em um profeta onde estarão manifestadas essas bênçãos para o povo hebreu. O anjo do pacto, o anjo do Senhor que se manifestou em carne humana 2000 anos atrás, no véu de carne chamado Jesus, neste tempo final estará manifestado no anjo do Senhor Jesus Cristo. E isso é o que o povo hebreu está esperando, ver esse homem ungido com o Espírito Santo. Ver esse homem ungido, no qual virá o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó manifestado em carne humana. Isso é o que o povo hebreu está esperando. Mas até que os escolhidos entre os gentios não entrem em toda a sua plenitude, ou seja, não se complete o número dos escolhidos de Deus entre os gentios e a ressurreição dos mortos em Cristo ocorra e a transformação nossa ocorra, o povo hebreu tem que continuar esperando lá. Porque a obra entre os gentios ainda não terminou.
Quando terminar, os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, nós os que vivemos seremos transformados, e então o povo hebreu terá sua oportunidade. Agora podemos ver este mistério da mensagem do Evangelho do Reino no último dia. E vimos quem é o mensageiro que veio no último dia pregando a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem da dispensação do Reino. É o mensageiro da dispensação do Reino, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Cristo estará se manifestando neste tempo final. A mensagem do Evangelho do Reino no último dia. Essa é a mensagem que começa no meio da Igreja de Jesus Cristo no último dia, porque começa Deus a cumprir as promessas correspondentes à vinda do reino de Deus, e a mensagem gira ao redor do cumprimento dessas promessas. Portanto, os primeiros que conhecerão a mensagem e escutarão a mensagem do Evangelho do Reino são os escolhidos deste tempo final, os quais são chamados e juntados com essa mensagem do Evangelho do Reino, e depois corresponderá ao povo hebreu essa bênção. E essa é a mensagem que se pregará durante todo o reino milenial. E depois passará a eternidade. Ou seja, passará a uma nova fase ou etapa no reino de Deus. Por quê? O reino de Deus, que começa no milênio, que é estabelecido no milênio e governa sobre a terra, o reino de Deus, depois continua para toda a eternidade. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês, dando testemunho da mensagem do Evangelho do Reino no último dia. E onde estão os primeiros que escutariam a pregação do Evangelho do Reino no último dia? Pois aqui estamos, na América Latina e no Caribe, escutando a pregação do Evangelho do Reino no último dia. Que as bênçãos contidas na mensagem do Evangelho do Reino para os escolhidos de Deus para este último dia sejam sobre cada um de vocês e se materializem em cada um de vocês e em mim também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe e boa noite.